Vasco encerra negociação por Manuel Capasso. Atlético Tucumã frustra sonho do Vasco da Gama de poder contar com o zagueiro Manuel Capasso na próxima temporada. O Vasco encerrou as negociações por Manuel Capasso. O Cruz-Maltino se reuniu com o Atlético Tucumã, da Argentina, nesta semana, e não chegou a um acordo pelo atleta. A informação foi publicada primeiramente pelo Arena Cruz-Maltina e confirmada pelo Lance. Diferentemente do que foi divulgado pelo Lance, no último sábado, a primeira proposta do Gigante da Colina foi um empréstimo com a opção de compra de 80% do passe do jogador por $2 milhões, cerca de R$10 milhões na cotação atual. Os argentinos prontamente recusaram. Em seguida, o time de São Januário tentou um empréstimo com obrigação de compra do mesmo percentual com metas a serem batidas, que também foi recusado. Ocorre que o Atlético Tucumã só aceita vender Manuel Capasso. Além disso, os argentinos não topam negociar a totalidade dos direitos do zagueiro e sim, apenas 80%. Com o desfecho negativo da negociação, os planos do Vasco e do defensor foram frustrados, uma vez que ambos estavam acordados. Vasco tenta Zanocelo para a vaga de Andrei Santos. O Vasco da Gama apresentou ao Santos uma proposta para contratar Vinícius Zanocelo para a vaga de Andrei Santos. O Vasco apresentou ao Santos uma proposta para contratar Vinícius Zanocelo, volante de 21 anos. Ele tem contrato com o Peixe até outubro de 2027. Zanocelo é uma aposta da diretoria vascaína para suprir a possível ausência de Andrei Santos, que negocia sua saída para o Chelsea. A informação do interesse do Vasco em Zanocelo foi publicada primeiramente pelo jornal O Dia, e em seguida confirmada pelo Globo Esporte. Zanocelo recentemente teve seus direitos adquiridos em definitivo pelo Santos, que ativou a opção de compra no contrato de empréstimo com a Ferroviária. O Peixe vai pagar €2 milhões, R$10,96 milhões na cotação atual, em 15 parcelas. Presidente do Talleres volta a alfinetar o Vasco sobre Valois. Vai se arrepender. Andrés Fassi tem rejeitado ofertas do Vasco da Gama pelo atacante Diego Valois, e apimentado a negociação com provocações. O Vasco segue firme atrás da contratação do atacante Diego Valois e prepara uma terceira proposta por volta de R$31 milhões. Afinal, o Talleres Clube, que é dono de seus direitos, já recusou duas ofertas pelo colombiano. Primeiramente, o Cruz-Maltino teria feito uma investida de R$10,5 milhões por 60% dos direitos. O Talleres de cara rejeitou, inclusive com o presidente do Albiazul debochando dela. A segunda oferta recusada seria de R$26 milhões, sem detalhes sobre a porcentagem do jogador. Contudo, o presidente do clube argentino nega a ter recebido. O Talleres é dono de 80% dos direitos do atleta e diz que o ponta colombiano vale $10 milhões, cerca de R$53 milhões na cotação atual. No entanto, a imprensa local afirma que o Albiazul libera o jogador caso o Cruz-Maltino ofereça $7,6 milhões, aproximadamente R$40 milhões, por 60% dos direitos econômicos de Valois. O Jogada 10 entrou em contato com o presidente do Talleres, Andrés Fassi, para saber se o Vasco havia realizado ou sinalizado que faria uma nova proposta. O dirigente negou e demonstrou irritação. Não entraram em contato de novo. Ele vai para outra equipe brasileira e Vasco vai se arrepender. Não há jogadores como Valois, declarou o mandatário. Valois atuou em 33 partidas nesta temporada. Aliás, o ponta esquerdo de 26 anos marcou 8 gols e deu 2 assistências. Ainda assim, pela seleção da Colômbia, o jogador foi convocado em 2022 para 2 confrontos pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Em novembro, ele participou de amistoso contra o Paraguai. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e não perca nenhuma notícia sobre o Vasco.